Olá, olá e olá, líder. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. Eu me chamo Júlio Cardoso e sou o host deste podcast. E hoje nós vamos falar de um tema que é pertinente para você, líder, principalmente se você está ali naquela linha tênue de sou líder bom, né, um bom líder ou líder bonzinho. Nós vamos falar sobre as estratégias e como é poderoso você dizer não. É isso mesmo. Bem, dito isso, nós vamos falar hoje sobre o poder do não, como que o não é importante e o não é estratégico. E como sempre, eu estou aqui municiado tecnologicamente, aqui com as minhas anotações mais tecnológicas, mas não deixo de lado o que? Minha agenda, que já foi até tópico de outro podcast. Mas o ponto aqui que eu quero falar é o seguinte: a arte de falar não, e por que é uma arte? Porque tem todo um jeito, uma forma de você falar não, sem ofender as pessoas, sem fazer com que elas fiquem magoadas. E de verdade, você a vida inteira ouviu não. Todo mundo ouve não. Se você trabalha com vendas, então, você sabe que são muitos nãos que você ouve até chegar o sim. Quando a gente fala, quando eu menciono que o dizer não é uma arte, então existe a arte de dizer um não, é porque tudo está relacionado com a maior ferramenta da liderança, aquela que é a base para todas as outras, que é a comunicação. Tudo tem a ver com o como você fala. E em algumas situações, até quando você fala. Mas a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Então, esse tema é importante para você, líder? Eu tenho certeza que sim. Se você é um líder bonzinho, você tende a dizer muitos sims para sua equipe. E às vezes até em detrimento próprio. Você acaba se prejudicando para que você deixe as coisas mais fáceis e mais simples para os seus liderados. E veja, não estou dizendo que você tem que deixar as coisas difíceis para eles. Muito pelo contrário, o líder está ali para facilitar. Porém, ele também tem que ser realista. Você pode ser um líder que é otimista, com certeza, mas precisa de um toque de realidade. É uma das coisas que eu falo nos feedbacks para pessoas que você tem que ser um pouco mais incisivo. Eu peguei isso do rapper Marechal, do Rio de Janeiro, o VVAR, um CD dele que ele nunca saiu, nunca gravou, que é o Vamos Voltar à Realidade. É isso, às vezes você precisa fazer isso, um Vamos Voltar à Realidade. Só que sempre com uma comunicação assertiva. E o não, ele está inserido nesse contexto. Muitas vezes você vai precisar dizer não para sua equipe. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, por que que há uma dificuldade em dizer não? Como eu falei inicialmente, muitos líderes que são bonzinhos têm dificuldade de falar não. Por que que eles têm dificuldade de falar não? Essa dificuldade vem porque você quer agradar os outros, você quer ser amado. E veja, o líder não precisa disso. Eu sei que é uma condição, de forma geral, humana, nós gostamos de ser apreciados pelos outros, mas o líder não pode perder a questão de direcionamento. Ele simplesmente agradar os outros não faz sentido. Não tem relação com o cargo dele. Então, o líder precisa dizer não. E a dificuldade que geralmente se tem é porque você não quer deixar o outro triste. Você quer sempre atender às necessidades do outro e muitas vezes vai além das necessidades, porque atender necessidades não é um problema. O problema se torna quando você quer atender os desejos, as vontades, as coisas que as pessoas querem, os quereres. Nem sei se existe essa palavra, depois eu vou pesquisar. Quereres. Mas o ponto é que o dizer não muitas vezes é necessário. O ponto não é o que você diz, e sim como você diz. Dizer não é necessário. Você cresceu ouvindo não. Toda criança ouve não. Adolescente ouve não. Jovem adulto ouve não. Adultos ouvem nãos. Idosos ouvem nãos. Então o líder precisa sim saber trabalhar o não com a sua equipe, tá? E uma das coisas que está ligado aos nãos são justamente os limites.
Porque quando você estabelece alguns limites, você está dizendo não para sua equipe. Olha, isso aqui não dá para fazer, ou isso aqui não pode fazer, ou isso aqui eu não aceito. Um líder que está à frente de uma equipe, é claro que ele vai fazer de tudo para que a equipe alcance o objetivo, alcance metas. Quando a gente fala de produtividade, quando a gente fala de vendas, quando a gente fala de comportamentos, é preciso sim ter uma meta. Só que toda vez que você tem uma meta, você escolhe algo, você está dizendo não para outra coisa. É como se tivesse dois caminhos. Imagina um caminho que vai reto, chega na ponta, ele faz um Y, ele faz uma curva para a direita e para a esquerda. Para a esquerda é o que você não deve fazer e para a direita é o que você pode fazer aqui neste exemplo, tá? Então, do lado direito são os sims, à esquerda são os nãos. E tem que ficar claro isso para você, líder, para que você consiga transparecer isso para a sua equipe, certo? Então, por que que é importante dizer um não de forma inteligente? Então, quando e por que que um líder deve dizer um não? O líder deve dizer não para as pessoas quando ele percebe que a própria equipe ainda não está madura para algumas coisas. Quando alguém faz algum tipo de solicitação que claramente estão querendo aproveitar da liderança. Como assim, Júlio? Está meio subjetivo isso aí. Vem comigo que eu te explico. Imagine uma situação em que um colaborador ele trabalha num horário fechado, porque a sua operação ela funciona, por exemplo, das 8 às 5. E esse colaborador ele quer passar a entrar 9 horas para sair às 6 horas. Porém, a sua operação não funciona nesse horário e você não tem quem cubra esse horário de manhã dentro da operação. Nem você mesmo consegue cobrir esse horário. Então, por mais que você queira ajudar este colaborador, por mais que talvez ele tenha algum compromisso e que seja inclusive algo real, se você não consegue cobrir ele nesse horário, você vai precisar dizer não para ele. Olha, não dá para fazer isso. Eu sempre vou ser a favor, aqui cabe um parênteses, de você se colocar junto do seu colaborador para procurar soluções, para que você consiga resolver uma situação muito pontual como essa. Mas tão importante quanto você se colocar ao lado dele para buscar novas soluções, ou seja, ser criativo, procurar como resolver essa situação sem prejudicar ele e sem prejudicar o projeto, antes de tudo, você precisa deixar claro para ele que não dá para fazer da maneira como ele está dizendo. Precisa trocar, precisa fazer diferente. E olha que eu estou falando de um caso legítimo até. Agora imagine alguém que você sabe que, por exemplo, mora perto de onde trabalha, a uns 20 minutos. A pessoa não tem problema de locomoção, é uma pessoa sadia e ela quer começar a entrar, mesma situação, tá? Trabalho das 8 às 5. Ela quer começar a entrar às 10 horas. Por quê? Porque sim, porque ela quer dormir mais. Sério que esse é um argumento válido? Você acha que isso é válido? E dormir mais, a maioria de nós quer. Quem não quer descansar um pouco mais, né? Grandes coisas da vida estão entre comer e dormir. Duas grandes coisas na vida, pelo menos para mim. Apesar de eu dormir pouco, eu com certeza como mais, relativamente dizendo, do que eu durmo. Mas o ponto aqui é, o líder precisa saber dizer não. Ele precisa colocar uma coerência naquilo que ele está fazendo. Falar, não, pera, 10 horas não, 10 horas não dá. E eu entendo que hoje, nós, no, no trabalho, hoje as gerações estão se encontrando. E que gerações eu estou falando? Estou falando do Baby Boomer, dos Millennials, geração Z, e agora estão chegando aí os mais novos, que é a geração Alpha, se eu não estiver enganado. Alpha ou é Beta? Acho que são os Alpha. É isso. Posso estar falando errado, depois me comenta aqui, me comenta é ótimo. Comenta aqui para mim se essa última geração é Alpha ou Beta. Eu esqueci. Mas o ponto é, existem algumas empresas que trabalham com multigerações, por exemplo, empresas de call center.
elas são famosas por abrir o mercado para diversos públicos. E essas empresas estão trabalhando com essas 4 gerações. Então, imagina como é lidar com essas 4 gerações, onde quem é mais experiente não tem problema com acordar cedo. Agora, os mais novos têm. Eu vou favorecer eles quando o projeto, na verdade, tem um horário só. Eu trabalho com gerações diferentes, mas o horário do projeto é um só. Aí aquele que não consegue acordar cedo, ele fala: Não, olha, mas eu queria entrar às 10. Não, né? Precisa ficar claro. Precisa ter uma conversa. Eu vou falar mais à frente as formas e algumas sugestões para facilitar o não para você no dia a dia. Mas entenda que usar o não de forma inteligente vai colocar limites para as pessoas. Ó, aqui não pode fazer isso. Comportamentos que você não aceita são importantes dizer para as pessoas. Tudo isso é usar o não de forma inteligente. Então, o não, às vezes, não é um não direto, simplesmente não. É o não com contexto. É o não pode fazer isso por conta disso. Não pode fumar aqui nesse local porque é contra a lei. Não pode tratar mal as pessoas, primeiro por uma questão de respeito, mas porque isso incita numa situação delicada e vexatória com pessoas X, Y, Z, tal, 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 tal. O importante é você saber dizer um não que seja com contexto, que seja de forma educada e que deixe muito claro o porquê que é o não. E aí eu volto ao início. Todo mundo ouve não. Você já ouviu não? Todo mundo ouve não. Eu ouço não todos os dias. E isso é normal. Líder, não queira ser o líder bonzinho que diz sim para tudo para os seus colaboradores, porque a conta no final não fecha, tá? Enfim, quais são as estratégias então que você pode utilizar para dizer um não para alguém? E, inclusive, um não com autoridade e respeito, que isso você vai conquistar com a sua equipe. Então, a primeira coisa, quando você for dizer um não, seja claro e objetivo. Não fique rodeando, e isso serve para qualquer tipo de comunicação, mas no não é muito precioso isso que eu vou dizer aqui. Então fique atento. Diga um não sem rodeios. A pessoa começou a falar demais do que ela precisa, melhor, do que ela precisa não, do que ela quer. São coisas diferentes, já vimos aqui. De tudo aquilo que ela quer, você precisa ser muito claro e objetivo, dizer o não e o porquê não, para ficar claro. Porque se não ficar dando rodeios, essa conversa entre vocês vai tomar uma proporção muito maior do que o necessário. Então, o não direto e objetivo é não. Uma vez eu vi num outro podcast, inclusive, nossa, eu vou esquecer aqui de quem eu ouvi e dar os créditos para a pessoa. Se você também ouviu, coloca aqui para mim, porque eu cito a pessoa depois. É uma entrevista entre duas mulheres e ela diz o seguinte: não há resposta mais completa que o não. O não é uma resposta completa. Esqueci quem disse isso. É claro que o líder, até para ele se conectar com uma pessoa da sua equipe, um liderado, é importante ele contextualizar. Mas o não por si só é uma resposta completa. Eu quero fazer tal coisa? Não. Você pode fazer tal coisa? Não. O não é uma resposta completa. Mas estamos falando de liderança. E para você se conectar com os outros, quanto mais aberto você for, melhor. Mas isso não significa fazer palestra para dizer um não. Seja objetivo. Não por conta disso. Ponto. Certo? Outra coisa. É, não basta simplesmente você ser objetivo. Dê uma justificativa válida. Porque senão fica parecendo que o seu não é apenas porque é aquela pessoa. É apenas porque você não quer. O exemplo do horário que eu mencionei antes tem relação direta com isso. Porque veja, não tem relação de ser você colaborador, que eu não gosto de você, ou que eu não quero que você faça, ou tenho algo contra você. Não, é porque entrar às 9 num horário que o projeto começa às 8 não faz sentido, não conversa uma coisa com a outra. Eu preciso de você aqui às 8. Se você não pode, aí então a gente precisa ou viabilizar isso de uma outra maneira, ou você procurar outra atividade para você fazer, porque aqui neste horário, o que eu preciso é de alguém às 8 horas.
É uma justificativa válida. Não tem uma relação pessoal, não tem uma relação com aquela pessoa. Não, é a estratégia daquele projeto, daquele negócio. Se a gente levar isso para os esportes, por que que cada jogador, vamos pegar o futebol, porque no Brasil é o mais fácil da gente assimilar e fazer analogias. Por que que o goleiro não pode sair do gol? Porque ele tem que defender. O papel dele é ficar lá no gol. Ele pode até gostar de fazer gols. Então, em situações de pênalti e falta, às vezes tem goleiros que são chamados para fazer isso. Mas a função dele é ficar no gol e impedir de levar gols. E não de fazer gols. Se ele souber fazer, ótimo. Mas ele não vai sair driblando todo mundo no meio do caminho e vai lá é, correr de fora a fora, de um campo a outro, para ele fazer o gol no outro goleiro. Não, não faz sentido. O técnico precisa dizer isso para o goleiro? Entende-se que ele saiba. Mas, se precisar, ele vai reforçar isso. Então, entende que o não é necessário? E dentro do futebol ainda, cada jogador tem a sua posição. Os jogadores não vão ultrapassar as suas posições estratégicas dentro do campo. Eu falei do goleiro, mas o atacante, ele não vai ficar em cima do goleiro. Os jogadores, as posições que vão ficar mais próximas do goleiro, geralmente são os zagueiros. Aí, em situações mais críticas de cobrança de escanteio, por exemplo, ali tem as outras posições. Aí, como eu não sou muito bom em futebol, não vou falar para não passar vergonha. Mas um atacante dificilmente vai ficar naquela área. Dificilmente. Ele vai ficar ali no meio de campo, para frente, esperando a parte de rebote ou lançamentos, enfim. Mas entendeu o que eu quis dizer sobre não? Cada um tendo a sua atuação específica, precisa ficar claro o que ele pode e o que ele não pode fazer, tá? Bem, outra coisa que acaba sendo interessante fazer é o famoso não empático. Porque, veja, o exemplo anterior eu falei de uma pessoa que simplesmente quer dormir mais. Mas tem gente que tem situações delicadas que simplesmente ela não consegue. Então, imagina que a pessoa está levando os pais ao médico, por exemplo. Estão fazendo um tratamento, um acompanhamento. Ou o próprio filho, ou até o pet. Enfim, tem algum compromisso naquela semana que a pessoa não vai conseguir estar ali no momento. Ela está participando de, eh, de uma prova para ganhar uma bolsa de estudos. Ou essa pessoa ela está, por exemplo, tirando a habilitação dela, de carro, de moto, enfim. Às vezes isso coincide com o horário de trabalho. Como que faz? Aí eu volto a dizer, eu sempre vou prezar pelo combinado. Vamos tentar fazer algo que dê certo, que seja o famoso ganha-ganha, que o Stephen Covey tanto fala no seu livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Trabalhar o ganha-ganha, o líder que faz isso com o seu liderado, ele só tem a ganhar. Mas pode ser que há situações que realmente não dá, porque as agendas acabam coincidindo com eventos, com projetos muito específicos. Só que você, como líder, mesmo dizendo não, você não precisa dizer um não autoritário. Você pode dizer um não empático, que é, olha, eu entendo a sua situação, mas infelizmente para isso aqui, para esta semana, por exemplo, não tenho como te ajudar. E aí negociar. Eu sempre vou dizer que o líder precisa negociar para que ele não perca aquele colaborador. Porque imagina, às vezes você pode perder alguém porque você disse um não de uma maneira muito enérgica, quando na verdade não era necessário. Porque alguém que está trazendo uma necessidade real para você é diferente de alguém que simplesmente quer dormir até mais tarde. É entender as necessidades dos seus colaboradores e buscar formas de atendê-los. Mas mesmo quando não dá de jeito nenhum, é você pelo menos ser empático, ouvir a pessoa e pensar de forma a atender aquela necessidade. Mas mesmo assim, precisando dizer o não, é necessário, certo? E, por último, não menos importante, você, como líder, depois de ter validado já que não dá para fazer aquilo que o colaborador pediu, ou você já sabe,
de antemão que o que ele está pedindo é algo inviável, ou que não tem a ver com a meta, com o projeto, com, com aquilo que se espera em termos de produtividade, em termos estratégicos, em termos de venda. Líder, depois que você disse um não, a não ser que você tenha percebido que dá para fazer algo diferente, seja firme no seu não. Como assim, Júlio? Você acabou de dizer que tem que ser empático. Sim, eu acabei de dizer que tem que ser empático, mas a partir do momento que você disse um não, após ter estudado as possibilidades, esse não precisa ser sustentado. Sabe por quê? Senão você acaba criando falsas esperanças para as pessoas. E isso é tão ruim quanto um não mal aplicado. Que nesse caso dá no mesmo. Quando você cria falsas esperanças para alguém, imagina um relacionamento que acabou e as pessoas ficam enrolando umas às outras. Não, talvez a gente volte, talvez não. Vamos nos dar uma chance, mas talvez agora não. Como que fica isso? Fica em aberto. E isso é muito ruim. Ninguém que está do outro lado esperando uma continuação do relacionamento, vamos colocar assim, fica numa situação confortável. Então, um não precisa ser sustentado, precisa ser firme. Depois que você chegou na conclusão, olha, é não mesmo, isso precisa ser o ponto final. Volto a dizer, o não, ele é uma resposta completa em si só. E o líder precisa sustentar isso. Do contrário, pode gerar ruídos, falta de conexão, ou melhor, quebra da conexão entre você e o seu liderado, porque você não está sendo firme. Você está deixando de ser aquele líder que coloca autoridade e respeito para ser um líder que está caminhando para o bonzinho, ou que você tem medo de dizer um não, ao invés de já conseguir avaliar a situação e dizer, ó, isso pode, isso não pode, isso não dá. E depois de avaliado, manter o seu não. Então, o não, ele é importante para todo mundo. E para o líder, inclusive, é necessário dizer não até para demandas que alguém queira passar para ele. Mas isso eu já falei em outro episódio, eu vou apenas resumir aqui para você que dizer não, inclusive, ajuda na produtividade do líder. Dizer não não só para os outros em relação a pedidos de seus liderados, mas também a pedidos de seus gestores ou de seus líderes de hierarquia maior. Porque todo mundo tem um limite produtivo. Você querer dizer sim para todas as atividades vai te prejudicar. E você dizendo não de forma estratégica, obviamente, você acaba focando naquilo que realmente importa. Então, aqui eu falei dos nãos para os seus colaboradores e um não também para quem é da gestão. Mas esse da gestão eu falo um pouco mais no episódio de gestão do tempo, porque tem uma relação muito maior com produtividade, foco e maior capacidade de execução. Certo? Bem, dito isso, líder, foi um prazer inenarrável estar com você aqui em mais um episódio do podcast Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. E me diga, você tem problema de dizer não? É desafiador para você dizer não? O que eu disse hoje vai te ajudar? Eu espero que sim, que realmente tenha mostrado para você a importância do não e como você pode ser estratégico na hora de dizer o seu não. E se você quer se desenvolver para além do dizer não, aqui embaixo eu vou deixar o link para o meu curso sobre feedback, como você dá feedbacks que sejam construtivos e que, em alguns casos, você inclusive precisa dizer não dentro dos feedbacks. Para saber mais, clique aqui no link que eu vou adorar ter você como meu aluno, certo? Dito isso, mais uma vez, foi um prazer inenarrável ter você aqui comigo no podcast Olá Líder Podcast. Líder, até mais. Tchau, tchau.